Donald Trump, né? Donald Trump. Quem manda em quem, ó? A polêmica relação Estados Unidos e Israel. É o Trump que manda no Netanyahu ou é o contrário? Afinal, né? Quem controla quem? É o rabo que controla o cachorro? É o cachorro que controla o rabo nessa relação Estados Unidos e Israel? Olha, antes de responder essa questão importante, só retomar alguns pontos que foram levantados pelo professor William. O primeiro ponto é o fato de Donald Trump ser eleito dizendo que nunca começaria uma guerra interminável no Oriente Médio. E isso tem um impacto muito grande na popularidade dele, particularmente nos seus próprios apoiadores, porque esperavam algo diferente da postura de Donald Trump. A segunda questão interessante é que saiu hoje o índice de inflação anualizada nos Estados Unidos. Foi para 4,8. Há um mês, a inflação anualizada estava em 3,2. Então, essa é uma notícia ruim para os americanos e que será também ruim para nós, uma vez que, com esse nível de inflação, é muito provável que os americanos aumentem as taxas internacionais, as taxas de juros, e isso tem um impacto internacional, inclusive na nossa economia. Essa combinação de descumprimento de uma promessa com o estouro da inflação cria uma situação adversa, né, para o governo norte-americano, que a gente pode ver na popularidade, que está beirando 37%, né, a mais baixa popularidade nos 2 mandatos de Donald Trump. Então, esse é um aspecto importante, porque cada vez mais o Trump está sendo forçado para buscar um acordo, esse acordo não sai, e a pressão de popularidade, justamente nesse momento em que ocorrem as primárias para as eleições de meio de mandato de novembro, estão rolando, né, e com muitas surpresas, né, em que estão ganhando apenas os candidatos mais radicalizados apoiados por Trump dentro do Partido Republicano. E, em contrapartida, os democratas têm feito as suas prévias de uma maneira mais tranquila, inclusive avançando alguns nomes que seriam do campo mais progressista daquele partido. Então, essa pressão é importante no caminho de buscar a negociação. Agora, você me pergunta quem controla o quê? Eu gostaria de mencionar, né, o pessoal pode buscar depois, um bate-papo do professor Jeffrey Sachs, né, com um historiador também de origem hebraica, né, o Jeffrey Sachs é um judeu de Nova York, em que ele se diz abismado, palavras dele, como que o lobby sionista pode controlar a economia de 30 trilhões de dólares dos Estados Unidos, gastando apenas alguns bilhões para influenciar e comprar as lideranças de ambos os principais partidos dos Estados Unidos. Então, esse aspecto é importante. Eu não estou aqui arrumando briga com ninguém. Eu estou mencionando um professor, né, que, inclusive, foi o responsável pela terapia do choque na Bolívia, na Rússia, na Polônia, o Jeffrey Sachs. Então, o professor Jeffrey Sachs, de Colômbia, ex-assessor do Banco Internacional, um expoente da aplicação do neoliberalismo, disse que o lobby sionista, né, que também se divide entre um sionismo judaico e um sionismo cristão, nas palavras deles. Então, eu respondo a sua pergunta citando um professor nova-iorquino, judeu, laico da Universidade de Colômbia, implementador do neoliberalismo, para concordar que quem controla os Estados Unidos é o rabo do cachorro e não o cachorro. Incrível, né? Incrível. Muita gente sustenta isso. Mohamed, aqui no canal, sempre fala nisso, né? Que o sionismo controla, inclusive, os neocons estadunidenses, não controla ou tem uma influência muito grande, né? O lobby sionista, né? Para completar aqui, ó, a nossa querida Luciana Bauer, né? Luciana Bauer. Quem não gosta de Luciana Bauer, bom sujeito não é, ó. A Luciana Bauer vai nos falar rapidamente aqui, ó, sobre a possibilidade de impeachment para o Donald Trump. Ó. Eu presto atenção muito no início, na campanha, né, Biden versus Trump, nos adesivos que tinham. Muitos Uber, eu ficava chocada com os Uber com Make America Great Again e os adesivos do Trump, bandeirinhas de alguns vizinhos meus do MAGA, e tudo isso desapareceu, e já desapareceu no ano passado. Agora não tem nada, não existe mais. Acho que até as pessoas têm vergonha na Flórida do seu passado MAGA. Não sei como o MAGA... O que eu noto, assim, uma parte do MAGA expresso pela a Marjorie, né, Greene, eles querem expurgar o Trump e continuar MAGA. Eu acho que há uma pós-vida do MAGA sem o trumpismo, né? Porque o Trump simplesmente derreteu, as pessoas não querem mais falar dele. Eu acho que a primeira vez
realmente temos a possibilidade concreta nas pessoas de que um presidente seja impeachmentado, né? Que sofre. Luciana Bauer, que para quem não conhece, era juíza federal, né? Ela foi agredida pelo Sérgio Moro no elevador do prédio da Justiça Federal, né? Inclusive, ela conta isso numa live, já repercutimos aqui no canal. E ela foi morar nos Estados Unidos, ela abandonou a carreira de juíza federal, tamanho o assédio que ela sofreu ali na época da Lava Jato, e ela mora em Washington, portanto, ela conhece bem do que ela está falando aqui, né? Da visão que a sociedade estadunidense tem em relação ao Donald Trump. Né? Porque as pessoas não aguentam mais o que ele está fazendo. Agora, Luciana, uma coisa que eu não sei, a experiência jornalística me ensinou, quando o cara é muito poderoso, ele vai cometendo abusos, vai acumulando. Quando ele cai tudo em cima dele. E o Trump tem uma série de acusações de corrupção aí, como inéditas na história dos Estados Unidos, né? É bem o que a Gisele fala. Não só acusações, como processos, né, Nassif? A Gisele Agnelli fez um artigo muito legal para a revista Liberta, falando dessa área gris. Tudo na administração Trump é uma área gris. Salve Cleison Reinhardt. O privado e o público, entre ganhar dinheiro com um coin comemorativo dos 250 anos da República, né, dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo com a esfinge do Trump. A semiótica de tudo isso é uma semiótica de queda do Império Romano. Então, tudo se desmancha, as pessoas estão muito inseguras. Eu vi no início, quando começou a gasolina realmente a dar um pico de mais de um dólar mais caro, que as ruas estavam desertas. Eu fiquei pensando, nossa, hoje parece feriado, eu estou levando as crianças para a escola, né? Parece feriado. Daí que eu me dei conta, não, as pessoas estão trabalhando o máximo que podem perto de casa para não pegar trânsito, para não ter que gastar o dinheiro, porque os Estados Unidos é um país de dinheiro contado. A pessoa ganha o seu salário que vai gastar naquele mês. As pessoas têm pouquíssima reserva, porque foi se financiarizando, teve muita concentração de riqueza, e por isso que agora está havendo um rebote dos jovens, muito socialistas. A gente vê muito debate de comunistas e socialistas, estilo Mandame, nas redes sociais dos jovens. Tá aí, portanto, Luciana Bauer, a possibilidade de impeachment. Se o Trump perder as maiorias agora na eleição de meio turno, que acontece no final do segundo semestre, aí, complica a situação para o Donald Trump, né? Mas deixa eu já embarcar aqui no estúdio a minha convidada, Gleice Nogueira, coordenadora nacional das Brigadas de Solidariedade a Cuba. Gleice, boa noite, prazer te receber por aqui. Boa noite, Luiz, todas as pessoas que nos assistem. É um prazer estar aqui nesse canal que eu respeito tanto e também acho incrível assim essa capacidade de vocês articularem tantos canais importantes para compartilhar essa nossa indignação, né, com essa extrema direita vende pátria. Total, terrível, né? Isso, muito obrigada pelo espaço. Hoje, antes de tu entrar aqui, foi só Vende Pátria o programa, né? Até não comentei sobre o Lula no G7, que eu acho que eu devia ter feito uma pauta falando de Lula no G7, né? Mas a condenação do Bananinha me atropelou, aí eu botei agora o Trump, né? Que é assim, o Trump é uma figura horrorosa. Eu até escrevi um texto, Gleice, semana passada, que está publicado lá no X da Voz Trabalhadora e no Substack lá, sobre o papel, que embora o Trump seja uma figura lamentável e que garantiu já o lugar na lixeira da história, né? Não preciso nem contar porquê, né? E Cuba é um dos motivos, um dos grandes motivos é Cuba, aliás, nós vamos falar em seguida. O Trump está nos proporcionando uma boa oportunidade para a esquerda latino-americana, né? Que é de abrir os olhos para a importância de questões como soberania e imperialismo, né? Que eram palavras que estavam meio que apagadas do nosso glossário da esquerda, não da minha, não do pessoal que é da José Martí, do pessoal que é socialista, nunca apagou a palavra imperialismo do glossário, né? Mas uma boa parte aí da nossa esquerda, né? A esquerda liberal, chamada esquerda liberal, né? E aqui eu não estou fazendo uma crítica, aqui no canal a gente não gosta de colocar esquerda contra esquerda, né? Mas eu acho que é importante que essa turma se dê conta que não dá para ter ilusões com o imperialismo, né? Não dá, a esquerda não pode ter ilusões com o imperialismo. Eu acho que o Trump coloca isso aí na mesa para nós, né?
Ele faz com que qualquer um que seja minimamente progressista se torne anti-imperialista, né, Gleice? Exatamente, né? Não tem como não lembrar da frase do grande revolucionário que fez aniversário essa semana, de que no imperialismo não podemos confiar nem um tantico assim. Jamais. Jamais confiar. Perfeito. Mas, Gleice, tu estás aqui para a gente tratar das brigadas. Não temos muito tempo, já deixa eu trazer para a tela aqui, ó. Que a Letícia me falou, não termina o programa sem botar esse link aí, ó. Que aqui é o Linktree, né, das brigadas de solidariedade a Cuba. Deixa eu colocar no chat aqui o link também para o pessoal acessar, ó. Que eu acho que aqui nesse link tem os canais ali, né? Tem o formulário, informações, né? Programação da Brigada Juvenil. Nos conta um pouco aí, Gleice, do que se trata, né?